TV Bula no ar. Eu sou o alienígena infiltrado Ademir Luiz e hoje vamos falar sobre o dia em que os marcianos invadiram a Terra. Isso é brincadeira? Não é brincadeira. Bom, na verdade é mais ou menos brincadeira. Mas o fato é que a grande mídia, um belo dia na década de 30, de fato anunciou que os alienígenas, os marcianos invadiram a Terra. Se bem que não foi a Terra, não. Foi Nova Jersey. Nova Jersey, que se importa. O grande escritor e dramaturgo George Bernard Shaw tem um excelente artigo e também muito engraçado em que ele apregou com todas as letras que gênios não existem. E ele não fala de gênio da lâmpada não, aquele gênio dos 3 desejos, nada disso. Ele fala de gênios de ideias, das grandes propostas para a humanidade, né? Aquela coisa toda que nós escutamos por aí. E ele diz o seguinte: eu sei muito bem que gênios não existem por um motivo muito simples. Eu sou um gênio. E essa ideia de genialidade não vem necessariamente de verdades objetivas, mas muito mais do espírito de um tempo, de uma situação social, e que muitas vezes essa ideia de genialidade advém sobretudo de autopropaganda. E se houve alguém que foi gênio na arte de inventar a si mesmo como gênio, foi este cara aqui, Orson Welles. Eu sei que você conhece ele. Sim, eu tenho certeza que você conhece, já assistiu, ou pelo menos já ouviu falar deste filme aqui, Cidadão Kane, de 1941, que durante décadas encabeçou a lista dos melhores filmes de todos os tempos. Eu coloco ali entre os 5, mas com certeza ao lado do King Kong da década de 30, o primeirão ali, é o filme mais influente de sempre. Mudou tudo. Mas como que esse cara aqui, então, com pouco mais de 20 anos, conseguiu o cacife de gênio para conseguir fazer isso daqui? Resumindo muito, mas muito mesmo, Orson Welles nasceu em 1915 no estado norte-americano de Wisconsin, filho de um inventor e de uma pianista. E era o típico menino prodígio, aquele que aprendeu a ler em Shakespeare quase no berço e se interessou desde muito cedo por magia, por escrita, por arte, por pintura e sobretudo por teatro. E foi no teatro que o jovem Orson Welles resolveu exercer a sua genialidade, da qual ele nunca teve dúvida, diga-se de passagem, participando de montagens de Bernard Shaw, de Chekhov e, claro, muito Shakespeare. Inclusive a montagem histórica daquela velha peça escocesa, que não podemos falar o nome porque vocês conhecem a maldição, apenas com autores negros. Essa mistura de originalidade artística, personalidade magnética e provavelmente, pelo menos na minha opinião, a melhor voz masculina da história do cinema fez com que a CBS, uma grande empresa de rádio, o contratasse juntamente com a sua companhia de teatro, a Mercury, para fazer participações no rádio. E é aí que a confusão começa. Curiosidade, nota de rodapé. Era Orson Welles que fez a voz original do personagem Pulp, Sombra, em seu seriado radiofônico. Esse personagem, inclusive, inspirou o Batman. Aquela frase clássica: quem sabe o mal que se esconde nos corações dos homens, o Sombra sabe. A proposta da CBS é que a companhia Mercury de teatro fizesse adaptações radiofônicas no formato de radionovela de clássico da literatura universal. E eles fizeram isso de fato durante algumas semanas, com sucesso moderado, não chamou tanta atenção assim. Até que no dia 30 de outubro de 1938 eles resolveram fazer um programa um pouquinho diferente. Adaptaram o clássico de ficção científica Guerra dos Mundos de H.G. Wells, mas como se fosse um noticiário. Começaram a falar que naves espaciais haviam descido em Nova Jersey e estavam atacando as pessoas. Olha só, para brasileiro entender, seria mais ou menos o seguinte: estamos sendo invadidos por marcianos. É isso mesmo. Não vamos esquecer que nós estamos em 1938, em plena era do rádio. Ou seja, as pessoas não tinham por que imediatamente duvidar que estavam ouvindo. É mais ou menos como a internet hoje. Se está na internet, só pode ser verdade. E não é por acaso que Woody Allen, no filme Era do Rádio, ele faz uma sátira desse episódio. Né? 2 personagens ali estão passeando, um casal, né? E eles ligam o rádio do carro e está anunciando ali esse ataque dos marcianos. Né? O homem ele sai correndo em pânico, né, do carro. É o que aconteceu. Muita gente entrou em pânico e o Woody Allen capturou exatamente o espírito da coisa. Neste ponto é difícil separar o que é verdade do que é mito, do que é exagero. Mas algumas versões falam de gente pulando de prédios, suicídios, abortos espontâneos e muita destruição de propriedade, sobretudo em Nova Jersey, onde estaria acontecendo o epicentro da invasão alienígena. O que é estranho, porque justamente em Nova Jersey, onde seria mais fácil de ver que não estaria acontecendo nada. Você abria a janela e via que estava tudo tranquilo. Mas o pessoal abria a janela e pulava. O que diz muito sobre a natureza humana. Falando em natureza humana, vamos ver um testemunho do próprio Orson Welles sobre o episódio que está neste livro aqui,
Este é Orson Welles, que é um livro de entrevistas que ele fez juntamente com Peter Bogdanovich, que é o diretor de A Última Sessão de Cinema, que ele passa em revista toda a sua carreira, toda a sua trajetória, a sua biografia. Vamos ver o que ele diz. Foi espantoso. 6 minutos depois de entrarmos no ar, os painéis telefônicos das estações de rádio do país inteiro piscavam como árvores de Natal. As casas foram se esvaziando, as igrejas se enchendo. De Nashville a Minneapolis, havia gente chorando e distribuindo roupas pela rua. 20 minutos depois, estávamos com um estúdio repleto de policiais atônitos. Eles não sabiam quem prender nem por quê. Mas sem dúvida emprestaram um certo tom ao restante da transmissão. Fomos percebendo, enquanto prosseguíamos com a destruição de Nova Jersey, que o número de lunáticos existentes no país tinha sido subestimado. Resultado, a transmissão foi interrompida no meio. Orson Welles, que era o líder do grupo, o diretor da companhia, foi considerado o culpado, né, foi processado em milhões e milhões de dólares, declarou-se inocente, dizia que estava fazendo apenas uma peça artística, né, que se ela não foi compreendida por muitas pessoas, pela maioria das pessoas, bom, paciência. O fato é que esses processos não deram muita coisa, exceto pelo fato de que o transformou numa grande celebridade nacional. Tanta exposição transformaram Orson Welles no enfant terrible da América, né, no menino prodígio preferido por todos. E a RKO, que era uma companhia de cinema na época, uma companhia mediana ali, o convidou para fazer qualquer filme que ele quisesse, né, que criasse seu projeto, tivesse liberdade quase total para levá-lo adiante. O que inclusive gerou muito ciúme, porque era uma raridade. Nem grandes estrelas, né, como John Ford, por exemplo, tinha tanta liberdade. Inicialmente ele pensou em adaptar Coração das Trevas, o romance do Conrad. Inclusive ele interpretaria os dois papéis principais, até faria um jogo de espelho, literalmente, né, que ele se veria a si mesmo no espelho, travestido do personagem X ou Y. Mas o projeto não foi adiante e ele apostou em outra ideia, que acabou resultando em Cidadão Kane, que é uma obra-prima, um dos melhores de todos os tempos, mas que destruiu sua carreira. Mas essa é uma outra história. No final, a pergunta que fica é a seguinte: será que Orson Welles e os atores da companhia Mercury queriam provocar a reação que geraram? Aqui eles falam que sim, embora não contassem com as dimensões da coisa. Porém, nessa edição de Guerra dos Mundos, lá no finalzinho do livro, tem o encontro inusitado do Orson Welles com o H.G. Wells, a corrida ali alguns anos depois do episódio de 1938. E aqui eles minimizam o acontecimento, falam que não, isso foi basicamente uma dessas coisas que acontecem na América, tipo no Halloween, em que todo mundo finge que vê fantasmas. Escuta o bu, sai correndo, mesmo sabendo que não são fantasmas. Pode até ser que fantasmas não existam, marcianos não existam, gênios não existam, mas o fato é que essa foi a maior transmissão radiofônica da história. Coisa de gênio. Se eles existirem, é claro. Até porque os gênios, se existirem, nem sempre acertam, né? Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, espalhe o conteúdo e escreva aqui embaixo o que você faria se o William Bonner falasse no Jornal Nacional que alienígenas invadiram Brasília.